capítulo de número 32. Segundo livro. Não, Isaías eu fiz um comentário, o livro é Êxodo. Capítulo 32, versículo de número 1 a seguir. O profeta Isaías, ele profetizou a vida do Messias pelo menos 700 anos antes da sua vida. Profeta, antecipação. Os irmãos entenderam? 32. Eu não vou aprofundar, mas pegue aí. Profeta, antecipação de problema. Antecipação de alguma coisa. A maioria hoje não antecipa nada. Já vai na raiz onde está o problema. Entendeu? Você entendeu, né, Rosana? Esses são os profetas que precisam. Profeta que busca. Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 1 a seguir. Todos encontraram? Amém? Podemos ver? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e os vossos filhos e de vossas filhas e trazei-o. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão, e ele o tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: estes são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram-lhe: estes são seus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Só até aqui, irmão. Pode se assentar. Pode se assentar. Amém, aleluia. Fique tranquilo. Amém. Fique tranquilo que eu não vou trocar nada dentro do texto, não. Fique tranquilo. Eu sei que seu coração já deu uma burburadinha aí, mas fique tranquilo. Vou trazer esse texto para o nosso tempo, né? Onde fala muita coisa, mas eu prometo que eu não vou entrar em nenhum mérito de nenhuma questão, portanto não fique preocupado. O que eu quero dizer é que Moisés, escolhido de Deus, a pedido de Deus, foi até o Egito. Lá tinha uma nação, um povo que estava escravo há muitos anos, estava sob domínio de Faraó, e esse povo necessitava de sair daquela escravidão. Então, para não entrar no mérito da questão, vamos colocar o próprio Moisés tipificando a Jesus Cristo e Faraó a Satanás. E nós vemos que é uma situação, a mesma situação, ela acontece no nosso tempo de hoje. O povo que outrora estava escravo, quanto tempo o povo peregrinou sobre o deserto? 40 anos, né? 40 anos sobre o deserto, até que eles atravessam o Mar Vermelho. Antes de atravessar o Mar Vermelho, pensa em você quando você saiu do Egito, que se chama hoje mundo, como eu e você éramos. Pensa quem você era, aquilo que você saía e a sua peregrinação até chegar aqui, até chegar nesse momento da sua vida atual como crente. Veja o que passou, tudo o que sucedeu e como nós apresentamos diante de Deus hoje. Então estou trazendo para hoje para não repetir nada do que está por trás, senão você vai ficar bravo comigo. Não é essa a minha intenção. E o povo que foi de tanta luta depois que
O próprio Moisés teve com o faraó, que foi pelo menos 10 pragas. 10 pragas que Deus enviou. A gente sabe que foi uma luta constante para que o faraó libertasse aquele povo. O faraó mesmo só libertou depois que tocou no seu primogênito, né? E a casa que tinha sangue, que estava aspergido sobre a porta, naquele o anjo não tocava, até que o faraó vai e liberta o seu povo. Então, até que fomos libertados do mundo, libertados do Egito, libertados daquilo que fazíamos de errado, nós saímos do Egito e começamos a caminhar com Deus. E nessa caminhada, que não é uma caminhada tão curta, acontece muitas coisas, e muitos milagres, segundo a palavra. Aconteceu a falta d'água, Moisés tocou com seu cajado na rocha, a água surgiu, isso, irmão, tudo à vista do povo. Vamos colocar o povo dentro da questão em si. Isso à vista do povo. Então, isso à vista nossa, muita coisa aconteceu. E muita coisa acontece, muitas vezes nós não valorizamos aquilo, mas passamos despercebidos e esquecemos das coisas. Quando o povo teve fome, o Senhor mandou codornizes do alto céu, saciou a vontade do povo. Imagina um deserto com pelo menos 50 graus para caminhar de dia. Teria que ter uma nuvem que simbolizava a presença de Deus. Oh, aleluia! Você imagina, Aleluia, aquilo era ao vivo e a cores, não é simbolizando espiritualmente não, aquilo era literalmente estava Deus acontecendo. tremendo, aleluia! À noite, por que tinha também a noite? O povo poderia dormir no deserto, porque a noite é frio, e poderia descansar na sombra, a noite não tem sol. Mas o Senhor se apresentava como uma coluna de fogo, porque não era para parar durante a caminhada. Aleluia! Porque ele estava a caminho, estava rumo à terra prometida. Então, quando nós estamos rumo à terra prometida, não é para parar no meio da caminhada. Oh, o Senhor está aleluia! sempre nos alertando. E muitos param no meio do caminho, se cansam. Aleluia! Nós ouvimos falar tanto de luta hoje, tanta diversidade que acontece, e muitos param por causa disso. Se você parar, a nuvem não vai parar. Aleluia! Ela vai continuar andando. Deus, Porque aleluia! ela não vai parar por sua causa. Ela continua andando. E assim acontecia. Aleluia! Chega um momento em que está o Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho hoje? É o problema que está à frente. Aquela diversidade tão grande que você já está vendo, que pode, supostamente, vai acontecer. E muitas vezes não há um preparo. Não há, muitos hoje abrem uma poupança, né, começam a guardar alguns reais por mês. Essa poupança, para nós o crente, significa oração. Aleluia! Hoje está bom, tem emprego, tem casa, tem comida, mas não faz esse depósito. Está tudo bem. Às vezes nos acomodamos, esquecemos de Aleluia, Deus! depositar, mas quando vinha a adversidade, aquele depósito nos sustenta. É oração. Aleluia! Oração. Está pensando que é fácil? Oh, Não é não? aleluia! A gente tem que ter muita força, coragem, fé, perseverança e realmente entender que mesmo que não houve uma permissão de Deus, mas nós estamos nesse mundo. Oh, Deus! Esse mundo sugere muitas aflições, muitas coisas tenebrosas na nossa vida, mas nós não temos que mostrar para Cristo, nem para homem nenhum que somos fortes e resistir. Nós temos que mostrar para nós mesmos Glória a que Deus! dissemos que servimos a Deus, que somos resistentes a problemas, a adversidades. Porque se cairmos no fracasso, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu sirvo? Verdade. E muitas vezes sugere que Deus não está me olhando. Só que no fundo, eu sei que está, mas a fraqueza sugere que não está. Ela sugere a mim, a minha mente, que ele não, mas ele está. Esse é um momento de fraqueza que às vezes traz essa sugestão no nosso pensamento. Mas por quê? O que aconteceu comigo? Mas por que isso, Senhor? Foi permissão sua, Senhor. O que responder? Como indagar o Criador sobre certas questões que acontecem? Muitas vezes nós vamos sugerir isso. Senhor, sou teu filho, sou tua filha, sou teu servo, eu sou dizimista, eu frequento os cultos, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu consagro. Nós sugerimos ao Senhor que por essas coisas que fazemos, não vamos passar por nada. É por essas e outras que Ele vai permitir. É diferente de Jó? Nós ouvimos aqui uma mensagem maravilhosa, foi quarta-feira, né? De Jó. Jó tinha tudo para desistir da fé. Aleluia! Era rico,
ele tinha gado, fazenda, filhos bonitos, filhas bonitas, tinha tudo. Ele era um servo, eu posso dizer, um servo íntimo, como diz a palavra, na sua vida. O próprio Deus, vamos dizer assim, ele rasga elogios para Jó diante de Satanás. Não é? Quando houve aquela festa, sugere a palavra que houve aquela festa no céu, em que Satanás também entrou, né? E Deus chega para observar-se tudo, servo Jó. É Deus. O próprio Deus ele observasse tudo, servo Jó, homem íntegro, homem de fé e que não se desvia do meus caminhos. Você já pensou você ouvir isso de Deus? Ou você se deixar se levar, talvez pela falta de fé, pela preocupação, pelos problemas, e não deixar a sua fé se aflorar justamente nisso. Aleluia, É nisso que a fé tem que se aflorar mesmo. Porque muitas coisas Deus permite, talvez por vagarosidade nossa. Está tudo bem, não tem necessidade. Porque hoje, irmão, levantar de madrugada para orar é para poucos. Muitos sugerem-se a despertar na madrugada quando há problema. Mas quando não há, Cristo fica de lado. Jesus fica de lado. Não adianta a gente pensar diferente, porque é assim. Aleluia. Então, precisa ter para se haver uma busca. Deus, aleluia. Então é por isso que hoje nós não entendemos muita coisa. Nós estamos num tempo hoje que a exposição da palavra está sendo distorcida um pouco. É só aquela palavra para massagear o nosso ego, né? Ficar contentinho e tudo, mas acabou o culto, parece que acaba tudo. Não é verdade? Vocês entendem como crítica isso? Não acontece? Nós somos seres humanos. Acontece assim. É uma falha nossa? É. Não adianta eu falar que Deus falou hoje, quando é amanhã eu me esqueço de tudo. É Deus, aleluia. Não adianta nada isso, não resolve nada. Isso talvez enche na hora, mas depois parece que esvazia tudo. A gente se esquece daquilo e deixa Deus em segundo plano. Deus quer prioridade, Ele quer exclusividade nossa, minha e sua, com ou sem. Com ou sem problema, com ou sem dinheiro, com ou sem tudo. Ele quer exclusividade nossa. E muitas vezes Ele permite na nossa vida algumas coisas, por amor. É só por amor, não é por outra coisa. Então, essa passagem que ela reflete bem sobre o bezerro de ouro. Aquele povo que estava escravo no Egito há muitos anos, né? Há muitas centenas de anos. Deus vai e o resgata, passa pelo deserto, como muitos já têm passado, planta o sofrimento. Mesmo assim, Deus não abandona ninguém no sofrimento. Ele providenciou a água, providenciou o maná no deserto. Ele não deixa ninguém sozinho. Não adianta falar que Ele não está vendo, que Ele não está olhando, que Ele abandonou. Não. Somos nós que abandonamos Deus. Ele não abandona os seus. Ele é fiel, poderoso. Deus é um amor e de justiça. Ele não abandona. Nós abandonamos os seus preceitos. Nós muitas vezes esquecemos do primeiro amor, acostumamos com o Evangelho e deixamos Ele e as suas